Olha só, pessoal, no conteúdo da live de hoje, nós vamos conversar sobre o capital de giro, a gestão do capital de giro, tá bom? Vamos lá, olha só. É, quando a gente pensa em capital de giro, que é a reserva que a empresa tem, né, para suas necessidades, né, para suas atividades, esse capital de giro, ele precisa de planejamento e precisa pensando até mais de controle, porque eu preciso ter essa reserva. Se eu não tiver essa reserva, pode acontecer de buscar recursos, como eu digo, recursos onerosos, tá bom? Quando eu digo recursos onerosos, são recursos que eu vou pagar juros. Então, por isso que eu preciso ter um controle desse capital de giro e ter essa reserva ali, porque eu posso utilizar dela, certo? Então, olha só, quando a gente pensa em capital de giro e encontrar qual é essa reserva, nós precisamos focar na parte do curto prazo, porque daí nós vamos analisar as coisas de curto prazo, tá? Ativo de curto prazo, que daí nós temos o ativo circulante, e o passivo de curto prazo, que é o passivo circulante, tá? Então, eu vou analisar ativo circulante com passivo circulante. Porém, eu preciso separar as contas de ativo e passivo, de circulante, né, entre contas financeiras e contas operacionais. Eu preciso fazer um grupo de contas financeiras e grupo de contas operacionais, tá? O que vai no grupo financeiro? Aquilo que é fruto de dinheiro ou captação de dinheiro. Por exemplo, o valor que eu já tenho no banco é um ativo financeiro, o valor que eu tenho no caixa, na aplicação financeira, é um ativo financeiro, tá? Pensando pelo lado do passivo, aquilo que veio fruto de empréstimo e financiamento é ativo financeiro, tá bom? Então, o ativo financeiro está ali, vamos pensar assim, que atrelado ao dinheiro propriamente ou à captação de recurso oneroso da empresa. E o operacional está atrelado com a atividade operacional da empresa, com a atividade principal da empresa, aquela atividade que ela se propôs a fazer, tá? Então, lá no ativo, as contas que nós temos de natureza, né, que eu vou dividir ali, separar, vou elencar na atividade operacional, elas serão o estoque, duplicatas a receber, que também recebe o nome de clientes, e por outro lado, lá no passivo, nós teremos fornecedores, certo? Então, eu faço primeiro essa separação, e daí, depois dessa separação, eu consigo fazer a análise e a gestão desse capital, certo, povo? Olha só, o financiamento do capital de giro, quando eu pego o recurso dos fornecedores, isso eu falei para vocês em algum vídeo que é uma dívida menos ruim, porque é uma dívida que muitas vezes ela não tem juros, tá? E esse valor que eu vou pegar do fornecedor que está atrelado à mercadoria, né, é a compra de mercadoria do produto a prazo, essa mercadoria vai ser vendida e vai gerar recurso, vai gerar dinheiro para a empresa. Por isso que é uma dívida que, vamos dizer assim, mais vantajosa para a empresa, porque não é onerosa, ela não tem juros ali, muitas vezes, nesse valor que eu vou pagar para o fornecedor, a não ser que eu atrase, né? Muitos fornecedores, se eu atrasar o pagamento, eles vão cobrar juros. E quando eu busco fontes de recursos, outras fontes de recursos, como empréstimos e financiamentos para colocar na minha empresa, isso vem atrelado a elas a parte de juros, que vai sobrecarregar também o meu resultado, porque daí eu vou pagar despesas a mais, eu terei gastos a mais com os juros, tá bom? Então, eu preciso prestar atenção nesses detalhes. Olha só, e para a gente chegar, então, lá na gestão do capital, pensando em capital, capital de giro, necessidades de capital de giro, vamos começar pelos prazos. E tem um detalhe depois que eu quero falar aqui sobre os prazos que tem numa atividade de vocês.
Então, olha só, o prazo médio de renovação do estoque, ele vai do tempo que a mercadoria, comprei a mercadoria até vender. Quanto tempo demora esse processo, né? Quantos dias demora para acontecer essa venda, tá? Isso é do tipo quanto menor, melhor, porque a empresa ela quer comprar e já vender, certo? A fórmula é estoque médio dividido pelo custo. Eu já falei lá nos vídeos para vocês sobre quando tem essa, né, alguma conta do balanço patrimonial com essa nomenclatura médio na frente, né, junto, é porque a gente precisa fazer uma média entre o ano atual e o ano anterior, né, somar esses dois valores e fazer uma média, certo? O prazo médio de recebimento das vendas, ele é assim: vendi o produto. Quanto tempo demora até eu receber do cliente? Certo? Ele é do tipo também, quanto menor, melhor, porque a empresa, ela quer vender e já receber. Quando ela recebe rapidamente, ela tem dinheiro para capacidade de pagamento dela, certo? Aqui que eu quero conversar uma coisa com vocês. A fórmula é clientes médio, né? Então, eu faço a média daquela conta clientes, dividido pela receita bruta. Só que, olha só, pensem comigo. Se o cliente vai lá e compra 50 unidades e ele paga, sei lá, R$ 50. Ele levou essas unidades. Depois, uma unidade deu defeito, ele voltou e devolveu essa unidade. Então, qual que foi a venda que eu fiz? O que o cliente realmente comprou? Foram 49 unidades, não foram? Porque uma unidade ele devolveu, certo? Então, quando eu vou calcular esse prazo médio de recebimento das vendas, e eu estou aqui pensando, então, o quanto que o cliente vai pagar, né? O cliente, no balanço patrimonial, representa o quanto que o cliente que ele comprou está devendo para a empresa. A receita bruta é o que aconteceu da venda para a empresa, certo? Então, eu preciso, quando eu calculo isso daqui, quando eu chego lá na receita bruta, eu preciso parar e analisar. Espera lá, nessa receita bruta, tem devolução? Aconteceram devoluções? Se aconteceram devoluções, eu preciso pegar a receita bruta e diminuir a devolução. Porque vocês conseguem entender que se aconteceu devolução, eu não vendi. O cliente não vai pagar por aquilo que ele devolveu. Então, eu não posso considerar a receita bruta total. Eu preciso fazer um ajuste e diminuir essa devolução, certo? E deixando ali, considerando apenas aquilo que o cliente vai pagar, tá? A devolução ele não vai pagar. Então, se vocês olharem alguns livros, outros livros aí, e encontrarem receita bruta ajustada, é justamente por conta disso. Porque lembrando que esse nome receita bruta ajustada é para lembrar que eu preciso olhar para a empresa e identificar se ela teve devolução. Se aconteceram devoluções, eu preciso diminuir da receita, certo? Então, essa é uma informação, meu povo, que eu estou passando aqui para vocês. Lá nos vídeos gravados, eu não lembro se eu cheguei a falar. Então, olha só a importância de vocês assistirem, não só da minha disciplina, mas em todas, assistirem e participarem da live, porque tem detalhes para vocês. E se perdeu alguma live, tem que assistir ao vídeo depois, certo? E o prazo médio de pagamento das compras, né, ou pagamento ao fornecedor eu comprei a mercadoria. Quanto tempo leva até eu pagar o fornecedor? Quanto tempo em dias, todos aqui representando em dias, que eu demoro, que eu tenho de prazo para pagar o fornecedor? Esse é um prazo, esse é um índice que é quanto maior, melhor. Por quê? Se a gente for pensar na estrutura da empresa, ela quer comprar a mercadoria, já vender, já receber e depois pagar o fornecedor, porque daí ela tem o dinheiro para pagar. Se esse ciclo, né, vamos dizer assim, se essa linha de raciocínio se inverte, por exemplo, a empresa acontece lá dentro dela a compra, daí a venda, daí o pagamento ao fornecedor e depois o recebimento, então quer dizer que vai ter um período ali entre o pagamento e o recebimento da venda, vai ter um período em dias que a empresa vai ficar sem dinheiro. Então, por isso da importância dela ter uma reserva
para conseguir, então, passar por esse período no qual ela fica sem receber do cliente, tá? Daí, então, pensando, depois que a gente pensa nos prazos, nós chegamos aos ciclos, porque os ciclos, eles são calculados com os prazos, né? Com os resultados dos prazos. Então, o ciclo operacional, ele reflete toda a operação da empresa, tudo aquilo que está atrelado à atividade operacional. Então, vai lá, da compra da mercadoria, a compra, a venda até o recebimento. Quanto tempo demora todo esse ciclo para acontecer, tá? Então, eu preciso somar o prazo médio de renovação do estoque mais o prazo médio de recebimento das vendas. Esse resultado encontrado, então, mostra ali quantos dias demora para acontecer a operação completa da empresa, tá? De comprar mercadoria, vender e receber, certo? E o ciclo financeiro, ele mostra ali qual que é quanto tempo a empresa fica sem dinheiro, né? Se ela paga primeiro o fornecedor para depois receber do cliente, quanto tempo ela fica nessa necessidade de ter um capital de giro, de ter uma reserva, tá? O ideal seria, como eu disse lá no começo, que fosse o contrário, que primeiro a empresa recebesse do cliente para depois pagar, porque daí ela tem dinheiro para pagar aquilo que ela deve, certo? E daí, então, a gente chega à gestão do capital de giro. O capital de giro, ou capital circulante líquido, que representa a reserva financeira que a empresa tem, né, essa reserva para quitação das dívidas, se ela precisar, o cálculo dela é ativo circulante menos passivo circulante. Então, nesse indicador, eu não preciso necessariamente, olha só, porque eu vou pegar o grupo completo, circulante, ativo circulante, menos passivo circulante. Então, aqui eu não preciso fazer a separação entre operacional e financeiro, tá bom? Se eu encontro um resultado positivo, então mostra que a empresa ela tem uma reserva, tá? Daí a necessidade de capital de giro, então eu vou pensar apenas naquilo que envolve a parte operacional da empresa. Então aí eu vou separar entre operacional e financeiro e vou olhar apenas para o operacional. Ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Então daí eu vou, com esse indicador, eu vou identificar se a empresa ela está precisando, se ela tem a necessidade de buscar recursos de outras fontes, que são fontes financeiras. Então, se o valor aí foi positivo, então mostra essa necessidade de capital de giro, mostra a necessidade de buscar fontes financeiras. Só que daí, então, a gente tem o índice do saldo do disponível, que é ativo circulante financeiro menos passivo circulante financeiro. Então, daí mostra assim, tá, a empresa tem a necessidade de capital de giro, ela precisa buscar fontes de recursos financeiros. Só que será que esse recurso financeiro ela já tem, já está lá dentro dela como ativo, ou ela precisa buscar a empréstimos, tá? Então, é isso que o saldo do disponível mostra. Só que, olha só, pensem que como que a gente precisa olhar no conjunto. Eu não posso só olhar no capital de giro, ou na necessidade do capital de giro. Olha a importância de olhar também lá para os prazos e para os ciclos, né? Dos prazos a gente calcula os ciclos. Porque daí, se esse ciclo financeiro, se eu pago o fornecedor primeiro para depois receber do cliente, então isso mostra que eu vou precisar de uma reserva. E daí eu venho aqui nesse gestão do capital de giro para identificar se eu tenho essa reserva, tá bom? EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.